Bem, relembrando a aula passada, só para deixar mais claro o que aconteceu, né, na aula passada, eu vou dar aqui os comandos mais simples que eu vou utilizar nessa aula e vou chamar do diretor. Nós estávamos falando sobre crime violento, letal e intencional, e nós obtivemos, no dia 29, nós obtivemos o conjunto de dados, e vou pedir para ler o arquivo. Vocês já sabem que ele vai ter um plot diferente, né? Vai estar todo mundo numa linha só, para ver se cada um aparecer, foi um. E a gente sabe que vai ter que transformar isso aí tudinho em séries temporais. Então aqui eu estou transformando a série que eu tinha, né, que é um vetor, em série temporal. Série original em série temporal. Certo? E vou pedir para ele fazer o plot. Estaria aqui o plot da minha série. Lembrando que este plot, ele aparentemente, essa série de crimes, ela não é estacionária, que a gente tem um decréscimo aqui, sobe aqui, tem umas áreas de constante mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. Então a gente desconfia que essa série ela é não estacionária. A gente pode fazer uma análise econômica, né, desses momentos em que ela decresce o crime, depois ela passa a crescer, tem um pico aqui. A gente pode ligar isso a algum momento de greve, ou então realmente aceitar que esses pontos daqui eles são outliers. O conjunto aqui ele é outlier. E depois ela passa a decrescer. Se a gente tivesse sazonalidade, estaria bem visto aqui. Mas a gente não tem certeza se realmente tem ou não sazonalidade. A gente depois vai ter que fazer alguns testes para verificar se há ou não sazonalidade. Certo? Vamos voltar lá para a nossa brincadeirinha e vamos ver se há presença de raiz unitária. Para saber se a série realmente ela é estacionária ou não, a gente tem que aplicar o teste. Vocês podem escolher dois testes. Um, que é o de Fuller, que vê se há presença ou não de raiz unitária, e o segundo, que testa simplesmente se a série ela é ou não estacionária. Então, aplicando o de Fuller, a gente vê de summary, a gente vê a estatística de teste aqui, e a gente vê os valores críticos do resultado para esse teste. Como vocês podem observar, né, o valor crítico ele está à direita deste conjunto daqui. 1% ele está no menor valor, que é menos 2,58, e 10% é menos 1,62, que é o maior valor, certo? E o nosso valor foi de menos 0,7014. Ou seja, ele está em um valor mais elevado que esse. E, portanto, a gente não pode rejeitar a hipótese nula, que é a de que a série detém presença de raiz unitária, tá certo? Então, a gente já sabe que a série não pode ser considerada estacionária porque há presença, tudo indica que há presença de raiz unitária. Então, no KPSS, a gente só vai confirmar isso, a gente vai pedir para ele fazer o teste, para isso vocês têm que ter o URCA, certo? O lado aqui do URCA. E aí a gente vê o teste e temos o quê? Temos 0,84 como valor crítico do KPSS, a estatística de teste é 0,84, e a gente vê que 0,84 ele é maior do que o limite de 1%, que é 0,739. Ou seja, se a gente considerar mesmo 1% do teste, ele ainda está acima do teste. A gente não pode aceitar a hipótese nula, porque o valor da estatística de teste é maior do que o valor crítico de aceitação da hipótese nula a 1%. Então, portanto, a série ela não é estacionária. Lembre-se que o KPSS testa a presença ou não de raiz unitária. Então, podemos dizer que a série não pode aceitar a hipótese da série ser estacionária.
no KPFE. Então, a série nos dois testes, no primeiro deu que a presença de raiz unitária e no segundo deu que a gente não pode aceitar que ela é estacionária. Uma outra coisa que a gente precisa ver é aquela questão da aplicação da sazonalidade. O que esse comando faz em SDIFs, ele vai comparar o primeiro com o 13º, o segundo com o 14º, ele vai ver se precisa diferenciar de 12 em 12 meses. Aí a gente bota aqui o MSDIF e vê que ele não precisa diferenciar, ou seja, entre o primeiro mês, janeiro, fevereiro e assim por diante, a gente não precisa diferenciar. Então, por enquanto, a gente aceita que a série ela não depende de sazonalidade. Agora, a gente pode ver também que a série é não estacionária, que a gente já viu que a série é não estacionária e que há a presença de raiz unitária. A gente pode ver também se eu preciso transformar, claro, preciso, mas quantas transformações são necessárias para se obter a sazonalidade. Então, esse comando MDIFs, aqui, ele vai dizer se precisa, quantas diferenciações eu preciso para poder a série virar estacionária. Então, eu só preciso ter uma transformação. Eu vou fazer uma transformação simples, que foi o que eu fiz na aula. É a série atual menos a série anterior e assim por diante. Então, eu vou aplicar uma diferenciação. Com esse comando, diferencie a série em pelo menos uma vez. E aí, ele cria essa nova série, a CVI. Eu vou pedir o ggplot, mas eu ainda não pedi o gg display da série CVLI.ts, mas antes eu vou pedir esse. E vocês vão ver que a série, ela realmente está centrada no zero, tá certo? Então, não há tendência. E só que a gente observa que pode haver presença, não sei se vocês veem, no 0, no 12, no 1, no 12, no 14, no 36, que há uma certa sazonalidade nesses erros aqui, nessa série que está diferenciada. Então, há uma grande possibilidade de ter sazonalidade. Eu vou pedir também o GZTS display do CVLI, da série original, e como a gente pode ver aqui, a série, ela está mais ou menos como a série original, mas se vocês observarem aqui, ó, na função de autocorrelação, ela tem uma espécie de umas ondinhas. E aqui também, vocês veem que ela vem, volta, então tem sazonalidade. Há dois indicativos de que essa série ela possui sazonalidade. Então, a gente precisa retirar a sazonalidade. Eu não vou entrar em detalhes se ela é aditiva, se os componentes da série se relacionam aditiva ou multiplicativamente. Eu vou aplicar o comando SIAS e vou ver o que acontece com a minha tendência. Então, eu vou lá, vou construir uma série chamada CVL1 e vou pedir para ele tirar os componentes dessa série. Certo? Vou pedir summary, ela vai me dar um conjunto de resultados aqui. E ele vai me dizer assim, por exemplo, a série. Bom, eu não disse que era como é que a série era, que era mensal, eu não disse, mas eu posso dizer. Mas ele dá uma sazonalidade aqui, ó, uma de 1, 12, que foi isso aqui que a gente viu aqui, e que a gente viu na série diferenciada. Então, eu vou pedir o autoplot dos dias e vou ver que realmente há uma grande... eu vejo que esses componentes se interrelacionam pela tendência. Se a tendência fosse mais ou menos linear, mas não é, ela tem uma ondinha aqui, então há uma grande possibilidade de você ter uma relação multiplicativa. E aí eu vou obter os componentes sazonais, vou escrever isso aqui para vocês, onde eu estou obtendo os componentes sazonais. Os índices, né? Os componentes sazonais, e estou guardando no SAP. Vou aqui retirar os efeitos sazonais. Como eu vejo que ela é multiplicativa, vou colocar multiplicativa.
para vocês se lembrarem. Se for multiplicativo, o que a gente faz? A gente divide. Vou pegar a série original, vou dividir pelo componente sazonal e vou criar uma nova série que é a CVL2. E vou pedir o display do CVL2 para ver o que acontece. E aí vocês podem ver que a gente está aqui a nossa série, CV2, mas olha, eu vejo que agora eu não tenho mais aquelas rondinhas, ou seja, eu retirei os efeitos da sazonalidade. E eu vejo que eu posso ter 1, 2 ou 3, até 3, né, componentes autorregressivos e possivelmente eu posso não ter má e ter 1 má ou 2 má. Então, eu posso ter 0, 1, 2 má e posso ter 0, 1, 2, desculpe, 0 não pode, porque ele tem um componente autorregressivo. Então, posso ter autorregressivo 1, 2 ou 3, certo? Então, eu iria ter que fazer, vou perguntar só se a série CV2 ela é estacionária, eu poderia fazer novamente os testes de Dickey-Fuller e de Dickey-Fuller e de KPSS para saber se ela é ou não estacionária. Mas eu vou pedir somente um Dickey para saber se a série ela é estacionária, se ela necessita transformação. É isso que eu estou fazendo com esse comando. E aí eu peço e vejo que a série em si ela é não estacionária. Então, de qualquer forma, a gente vai ter que colocar um D igual a 1. Então, se eu for a fazer um arima, o meu D vai ser sempre 1. Os supostos modelos a serem estimados são um arima PDQ, que a gente já sabe que o D vai ter que ser 1, porque a série CVL2 ela é não estacionária, a gente já viu o resultado aqui. E o P, como tem 3 aqui não nulos, o P vai ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Então, pode ser 1, 2 ou 3. O D é 1 e o Q, ele pode ser 0, 1 ou 2, ou seja, ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2. Então, quais são os modelos? Eu posso pensar numa arima 1, 1, 0, que é o modelo mais simples, com um componente autorregressivo, 1 integrado e 0 de moving average, de erro, presença de erros. E aqui eu tenho 2, 1, 0, que é um modelo um pouco mais, com um componente a mais autorregressivo, e com 3 componentes autorregressivos. Depois, o mais simples, com a presença de uma 1, mesmos 3 modelos, com uma 1, mesmos 3 com uma 2, certo? Então, eu posso ter esses modelos aí. Então, eu vou estimar 9 modelos, tá? Então, eu vou entrar agora, isso aqui foi a conclusão da aula, né? E vou mandar para vocês esse script para vocês fazerem com a série que vocês acham que devem fazer. Lembrando